Olá, graça e paz. Tudo bem com você? Espero que sim. Estamos nos dirigindo para darmos continuidade ao 37º dia deste grande propósito em orações, 60 dias para recomeçar. Um plano de 60 dias, um propósito projetado para ajudar você a começar, melhor dizendo, recomeçar seu relacionamento com Jesus. Você fará 3 coisas todos os dias: encontrar-se com Jesus através dos evangelhos, ler nas epístolas como os seus seguidores viviam a sua mensagem e aumentará a sua intimidade com Ele através da oração. E hoje, no dia de hoje, eu trago para a leitura o livro de João, capítulo 3 e 4, e livro de Romanos, capítulo 11 e 12. Para a honra e a glória do Senhor, a minha irmã Fabíola Ribeiro, de São Paulo, está me ajudando neste grande propósito com a leitura dos livros. Já ia me esquecendo. É importante que você esteja com a sua Bíblia aberta, caderno de anotação e uma caneta, que esteja no seu local secreto de adoração e oração e se concentre na mensagem e acompanhe as leituras. É de suma importância para o recomeço em Cristo Jesus. Vamos para a leitura no livro de João, capítulo 3. Em João 3 diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Depois disto, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judeia, e estava ali com eles, e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas,
e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação, e foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que ele assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Amém. E graças a Deus. No capítulo 3, destaca o versículo 5, nascer da água. Jesus certamente se referia à obra purificadora do Espírito Santo no novo nascimento. Paulo fala da lavagem, da regeneração e da renovação do Espírito, em Tito capítulo 3, versículo 5. No versículo 8, destaca o vento do Espírito. Assim como o vento, embora invisível, é identificado por sua atividade e pelo seu sonido, assim também o Espírito Santo é observado pela sua atividade sobre os nascidos de novo e pelo seu efeito sobre eles. No versículo 16 destaca: Deus amou o mundo de tal maneira. João 3, versículo 16, revela o coração e o propósito de Deus para a humanidade. Primeiro, o amor de Deus é suficientemente imenso para abranger todos os homens, isto é, o mundo. Segundo, Deus deu seu Filho como oferenda na cruz por nossos pecados. A expiação procede do coração amoroso de Deus. Não foi algo que ele foi obrigado a fazer. Terceiro, crer. Inclui 3 elementos principais. Ponto número 1, plena convicção de que Cristo é o Filho de Deus e o único Salvador do perdido pecador. Ponto número 2, comunhão com Cristo pela nossa autossubmissão, dedicação e obediência a Ele. Ponto número 3, plena confiança em Cristo, de que Ele é capaz e também quer conduzir o crente à salvação final e à comunhão com Deus no céu. Quarto, perecer. É a quase sempre esquecida palavra em João 3, versículo 16. Ela não se refere à morte física, mas à pavorosa realidade do castigo eterno no inferno. Quinto, vida eterna. É a dádiva de Deus, outorga ao homem quando este nasce de novo. Eterna, expressão não somente a perpetuidade da nova vida, mas também a qualidade desta vida, como a de Deus. Uma vida que liberta o homem do poder do pecado de Satanás e o que o afasta daquilo que é puramente terreno, para que ele conheça a Deus. No versículo 19 destaco: amaram mais as trevas do que a luz. Uma característica fundamental dos ímpios é que eles amam as trevas, isto é, seu prazer está no pecado e na imoralidade. O
cristão verdadeiro, ao contrário, ama a justiça e aborrece a iniquidade, e se entristece quando prevalecem as ações perversas dos ímpios. Não tem prazer nos passatempos sensuais, nem na prática da conduta pecaminosa tão abertamente manifesta na sociedade atual. No versículo 36 destaco aquele que não crê. A palavra grega traduzida por não crer é apeiteo, e significa desobedecer ou não se sujeitar a. É contrastada com aquele que crê, pisteu, no grego. No começo do versículo, para João, incredulidade significa não obedecer ao Filho. A fé e a obediência são duas palavras cujas ideias são frequentemente intercambiáveis. O Evangelho chega até nós como uma dádiva gratuita, mas, uma vez aceito, não nos deixa livres para fazermos aquilo que queremos. Ele quer que entremos no caminho da salvação ordenado por Deus e que nos sujeitemos à justiça de Deus. Vamos para a leitura no livro de João, capítulo 4. Em João 4 diz assim: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conhecerás o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus discípulos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhes: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não tenha aqui tirá-la, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade,
porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhe: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem, porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia, e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar, onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher: Já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. E 2 dias depois partiu dali e foi para Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, vista todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho, e havia ali um régulo cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o régulo: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse, e foi-se. E descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro os seus servos, e lhe anunciaram, dizendo: O teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor. E disseram-lhe: Ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora mesma em que Jesus lhe disse: O teu filho vive. E creu ele, e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Amém, e graças a Deus. No capítulo 4, destaco mulher de Samaria. A conversa que Jesus teve com a mulher de Samaria revela sua dedicação ao propósito de seu Pai Celeste, bem como seu próprio desejo de conduzir essa pessoa à vida eterna.
A paixão consumidora de Jesus era salvar os perdidos. Alvo este que lhe era infinitamente mais importante que a comida e a bebida. Devemos seguir o exemplo de Jesus. Ao nosso redor, há pessoas dispostas a ouvir a palavra de Deus. Devemos falar-lhes da sua necessidade espiritual e de Jesus, que pode satisfazer essa necessidade. No versículo 14, destaco água a jorrar para a vida eterna. Em João, capítulo 4, versículo 14, a água dada por Cristo significa a vida espiritual. Para usufruir dessa água viva, é necessário que a pessoa a beba. Esse beber não é um ato único e momentâneo, mas sim um beber progressivo ou repetido. A palavra beba, do grego pineto, deriva de pino. Está no presente do imperativo e representa uma ação progressiva ou repetida. Para beber da água da vida, necessário é estar junto à fonte da água viva, que é o próprio Cristo. Ninguém pode continuar bebendo da água da vida, estando distanciado da fonte. Tal pessoa torna-se o que Pedro descreve como fontes sem água. Em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 17. No versículo 23, destaco: adorarão em espírito e em verdade. Jesus ensina várias coisas neste versículo. Primeiro, em espírito, indica o nível em que ocorre a adoração verdadeira. Devemos comparecer diante de Deus com total sinceridade e num espírito ou disposição de ânimo, dirigido pela vida e atividade do Espírito Santo. Segundo, verdade, do grego alateia, que é característica de Deus, encarnada em Cristo, intrínseca no Espírito Santo. Por isso, a adoração deve ser prestada de conformidade com a verdade do Pai, que se revela no Filho e se recebe mediante o Espírito. Aqueles que propõem um tipo de adoração que ignora a verdade e as doutrinas da Palavra de Deus desprezam no seu todo o único alicerce da verdadeira adoração. No versículo 24, destaco verdade. Porque Cristo é a verdade. Viver em união com Ele requer a verdade. Alegar ter comunhão com Cristo e ter a salvação sem, porém, viver e falar de acordo com a verdade é estar enganado. Quem não tem a verdade revela a real condição do seu coração. Os tais se opõem a Deus e permanecem fora do reino dos céus. O mentiroso pertence à sinagoga de Satanás. No versículo 36, destaca o fruto para a vida eterna. Quem leva os outros à fé salvífica em Jesus Cristo está fazendo algo de relevância eterna. Um dia virá regozijar-se no céu por causa daqueles que foram salvos, graças a seus esforços, orações e testemunho. Ao mesmo tempo, deve compreender que sua obra é muitas vezes fruto do trabalho de outros. Tudo quanto fazemos na obra de Deus é, em grande parte, resultado do labor sacrificial anterior de Cristo e dos seus fiéis. No versículo 48, destaco sinais e milagres. Embora os sinais e milagres sejam uma obra autêntica do reino de Deus, nossa fé não deve concentrar-se neles, mas sim em Cristo, do qual eles dão testemunho. Devemos crer em Jesus Cristo porque Ele é o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador. Jesus precisa ser adorado e honrado por causa do seu amor, misericórdia, santidade e caráter justo, e não apenas por causa daquilo que Ele pode fazer em nosso favor, no campo físico ou material. Dedicação profunda ao Senhor e a
termos uma maior fé, assim como o milagre descrito aqui motivou essas coisas na vida daquele régulo. Vamos para a leitura no livro de Romanos, capítulo 11. Em Romanos 11 diz assim: Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma? Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito: Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz: Torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha, e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a conciliação do mundo, qual será a sua admissão? Senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é? Se a raiz é santa, também os ramos o são? E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fostes enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também? Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu fostes cortado do natural jambuzeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmo, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, porque está escrito:
De Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades, e este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados, por causa dos pais, porque os donos e a vocação de Deus são sem arrependimento, porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia, pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém e graças a Deus. No versículo 11 destaca o versículo 1. Rejeitou Deus o seu povo? Paulo passa a explicar que a rejeição de Israel por Deus é apenas parcial e temporária. Israel finalmente aceitará a salvação de Deus em Cristo. A eleição da graça. Preste atenção na mensagem no versículo 5. Essa expressão refere-se ao desígnio gracioso de Deus ao enviar seu Filho ao mundo para salvar a todos quantos nele crerem. A eleição provém do propósito salvífico de Deus, antes da fundação do mundo. A partir da vinda de Cristo e da sua morte e ressurreição, a eleição inclui todos que creem e obedecem a Cristo e ao Evangelho. Sendo assim, tanto Deus quanto o homem atuam na eleição. O alvo da eleição da graça é o homem ser santo e inculpável diante de Deus. Veio a salvação aos gentios. Preste atenção na mensagem do versículo 11. A transgressão de Israel, isto é, a sua rejeição e crucificação de Jesus, resultou na salvação para o mundo inteiro. A sua plenitude. Preste atenção na mensagem do versículo 12. A plenitude de Israel pode referir-se a um tempo quanto muito em Israel crerão em Jesus Cristo como Filho e Messias de Deus, trazendo bênçãos ainda maiores ao mundo. Incitar a emulação. Preste atenção na mensagem no versículo 14. Todas as igrejas devem ferventemente buscar a Deus, pedindo-lhe que o seu poder, sua graça e demais bênçãos sejam tão abundantes sobre elas que alguns em Israel tenham inveja e busquem o Senhor, a salvação em Cristo e os privilégios do seu reino, manifestos na prática e na nossa vida, criarão em Israel o desejo de receber as mesmas bênçãos. Pela sua incredulidade. Preste atenção na mensagem no versículo 20. A solução do destino de Israel não consiste num decreto arbitrário de Deus, mas na sua própria incredulidade e rejeição da graça de Deus em Cristo. Também tu serás cortado. Preste atenção na mensagem no versículo 22. Paulo faz uma solene advertência a todos os crentes gentios, isto é, a todas as igrejas, denominações ou fraternidades cristãs. Primeiro, existe a terrível possibilidade de Deus repudiar ou cortar qualquer indivíduo, ministério, igreja ou grupo de igrejas que não pertencem à sua beniguidade na fé apostólica e nos padrões de justiça do Novo Testamento. Segundo, se Deus não poupou Israel, não poupará qualquer igreja ou comunidade cristã. Se rejeitarem os caminhos de Deus e se conformarem com este mundo. Logo, todas as igrejas cristãs devem temer, tendo em mente tanto a bondade como a severidade de Deus, e tudo fazendo para continuarem na fé e na prática apostólica do Novo Testamento. Nenhuma igreja cristã, nem ministério, pode pressupor confiadamente que nunca sofrerá juízo divino. Seja igreja, seja pessoa, para com Deus não há acepção de pessoas.
a plenitude dos gentios. Preste atenção na mensagem no versículo 25. A plenitude dos gentios significa a conclusão do propósito de Deus ao chamar para si um povo dentre os gentios. É possível que se relacione também com um período em que a iniquidade dos gentios se complete, isto é, quando o pecado no mundo chegar ao nível pleno da rebelião contra Deus. Nessa ocasião, Cristo voltará para julgar o mundo. Todo Israel. Preste atenção na mensagem no versículo 26. A expressão todo Israel deve ser entendida como uma referência à soma global dos crentes israelitas. Primeiro, o número de judeus crentes em Cristo aumentará grandemente durante os dias tenebrosos da tribulação. A tribulação terminará quando Cristo operar o livramento dos crentes israelitas e destruir os demais judeus incrédulos. Todos os rebeldes, isto é, os judeus ímpios, serão expurgados. Segundo, o remanescente crente de Israel, isto é, os sobreviventes do fim dos tempos e os fiéis em Israel das gerações passadas, constitui todo Israel. No versículo 29, o último, os dons e a vocação de Deus. Estas palavras se referem aos privilégios de Israel, mencionados no capítulo 9 dos versículos 4 e 5 e no capítulo 11, versículo 26. O contexto desta passagem tem a ver com Israel e os propósitos de Deus para aquela nação, e não aos dons espirituais ou à vocação ministerial relacionados com a obra do Espírito Santo na igreja. A chamada ministerial, o ingresso no ministério e a permanência nele, tudo deve ser feito segundo as qualificações do caráter pessoal e dos antecedentes espirituais do indivíduo. Vamos para a leitura no livro de Romanos, capítulo 12. Em Romanos 12 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, e o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside, com cuidado, o que exercita misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segue a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados,
mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu irmão tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. E graças a Deus. No capítulo 12 destaca o versículo 1. Que apresenteis aos vossos corpos em sacrifício vivo. O crente deve ter uma paixão sincera para agradar a Deus no amor, na devoção, no louvor, na santidade e no servir. Primeiro, nosso maior desejo deve ser uma vida de santidade e sermos aceitos por Deus. Para isso, precisamos separar-nos do mundo e aproximar-nos cada vez mais de Deus. Devemos viver para Deus, adorá-lo, obedecer-lhe, opor-nos ao pecado e apegar-nos à justiça, resistir e repudiar o mal, ser generosos com o próximo, na prática de boas obras, imitar a Cristo, segui-lo, servi-lo, andar na direção do Espírito Santo e ser cheio dele. Segundo, devemos apresentar a Deus o nosso corpo como morto ao pecado e como templo do Espírito Santo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Preste atenção na mensagem no versículo 2. Paulo deixa subentender várias coisas neste versículo. Primeiro, devemos reconhecer que o presente sistema mundano é mau e que está sob o controle de Satanás. Segundo, devemos resistir às formas prevalecentes e populares do proceder deste mundo e, em lugar disso, proclamar as verdades eternas e os padrões justos da palavra de Deus por amor a Cristo. Terceiro, devemos desprezar e aborrecer aquilo que é mau, amar aquilo que é justo, e não ceder aos vários tipos de mundanismo que rodeiam a igreja, tais como cobiça, egoísmo, oportunismo, conceitos humanistas, artifícios políticos visando ao poder, inveja, ódio, vingança, impureza, linguagem imunda, diversões ímpias, vestes imodestas e provocantes, imoralidades, drogas, bebidas alcoólicas e companhias mundanas. Quarto, devemos conformar nossa mente à maneira de Deus pensar, mediante a leitura da palavra de Deus e a sua meditação. Devemos permitir que nossos planos, alvos e aspirações sejam determinados pela verdade celestiais e eternas e não por este presente século mau, profano e passageiro. No versículo 6 destaca diferentes dons segundo a graça. Paulo alista os dons da graça, do grego charismata, como são chamados. Os dons espiritual pode constituir-se de uma disposição interior, bem como de uma capacitação ou aptidão, concedida pelo Espírito Santo ao indivíduo na congregação, para edificação do povo de Deus e para expressar o seu amor a outras pessoas. A lista que Paulo dá aqui dos dons da graça divina deve ser considerada um exemplário e não a totalidade deles. Ministrar, ensinar. Preste atenção na mensagem no versículo 7. Ministrar ou servir é a disposição, capacidade e poder dados por Deus para alguém servir e prestar assistência prática aos membros e aos líderes da igreja, a fim de ajudá-los a cumprir suas responsabilidades para com Deus. Ensinar é a disposição, capacidade e poder dados por Deus para o crente examinar, estudar a palavra de Deus e de esclarecer, expor, defender e proclamar suas verdades, de tal maneira que outras pessoas cresçam em graça e em piedade. Exorta, reparte, preside, exercita misericórdia. Preste atenção na mensagem no versículo 8. Trata-se aqui de dons espirituais. Primeiro, exortar é a disposição, capacidade e poder dados por Deus para o crente proclamar a palavra de Deus de tal maneira que ela atinge o coração, a consciência e a vontade dos ouvintes, estimule a fé, produza nas pessoas uma dedicação mais profunda a Cristo e uma separação mais completa do mundo.
Segundo, repartir é a disposição, capacidade e poder dados por Deus a quem tem recursos, além das necessidades básicas da vida, para contribuir livremente com os seus bens pessoais, para suprir necessidades da obra ou do povo de Deus. Terceiro, presidir ou liderar é a disposição, capacidade e poder dados por Deus para o obreiro pastorear, conduzir e administrar as várias atividades da igreja, visando ao bem espiritual de todos. Quarto, misericórdia é a disposição, capacidade e poder dados por Deus para o crente ajudar e consolar os necessitados ou aflitos. E por fim, o versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Todos os que se dedicam a Jesus Cristo pela fé também devem dedicar mútuo amor aos outros como irmãos em Cristo, com afeição sincera, bondosa e eterna. Devemos preocupar-nos com o bem-estar, as necessidades e a condição espiritual dos nossos irmãos, sendo solidários e assistindo-os em suas tristezas e problemas. Devemos preferir-nos em honra uns aos outros, isto é, devemos estar dispostos a respeitar e honrar as boas qualidades dos outros crentes. Que a palavra de hoje seja semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Espero que no dia de hoje Deus tenha lhe tocado profundamente e faça você entender que Ele é o centro de todas as coisas. Oremos. Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam o Teu nome. Sim, que o Teu nome é santo, meu Pai. Senhor, hoje eu declaro as maravilhas do Teu nome. Oh, meu Pai, Tu és meu Salvador. Eu agradeço por seu sacrifício na cruz. Tu és o meu Rei, Senhor e Rei. Eu te respeito e amo te obedecer. Tu és o meu amigo. Senhor, me fez seu herdeiro. Sou filho de Deus. Tu és a minha justiça. Eu permaneço firme com Deus por causa de seu sangue. Tu és o meu provedor, meu Pai. Tu és minha provisão e minha suficiência. Aquele que sara o meu espírito, alma e corpo, hoje minha mente e emoções irão servir aos seus propósitos. Meu pastor, conselheiro e paz. Tu és a minha vitória, Tu és aquele que me protege. Glórias a Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, meu Pai. Amém e graças a Deus.